introduzi-lo de uma maneira sucinta, mas sem perder nenhuma das suas qualidades. E aí eu cheguei à conclusão que o Sebastian é o senhor Charles Spencer Chaplin da propaganda brasileira. É o nosso Charles Chaplin da propaganda brasileira, porque o Chaplin conseguia impactar em segundos e em silêncio. E da mesma maneira, o Sebastian, por anos a fio, anos e mais anos, propaganda e mais propaganda, ele conseguia fazer isso com a sua energia, com o seu carisma. Carisma esse, energia essa que ele tem retribuído, né? Ele tem colocado à disposição da humanidade, à disposição do outro, e agora nos honrando, né, João? Nos honrando aqui, dividindo isso com a Getro e com os nossos queridos getrianos, né? Agradecer aí a presença de todos. Vi pessoas aqui que estava com imensas saudades. Meu querido pastor Ferreira, que eu ouvi a voz dele, não é? Minha querida amiga Cleusa, né? E o meu mestre, né? Nosso querido JB Oliveira, né? Agradeço aí a todos, a presença de todos, e teremos, com certeza, um tempo sensacional. Obrigado, doutor Teras, pelas breves considerações, importantes considerações. Eu quero passar agora a apresentar o palestrante da noite, o senhor Sebastian Sow. Sebastian é um artista de sorriso largo e gestos marcantes. Que ganhou à frente de uma das redes de magazine mais importantes do Brasil. Mas ele não parou e criou uma marca de sucesso. E essa marca é o próprio Sebastian Sow. E ele lançou o slogan: "Você é a sua marca". É um professor nas lições da própria vida. O showman que começou carreira aos 12 anos de idade como bailarino tem uma trajetória repleta de sucesso. É belo-horizontino e acumula diversas funções como ator, cantor, bailarino clássico, de sapateado, todas elas seguindo o mesmo princípio: entreter o público. O seu discurso vai muito além do trabalho que realiza na televisão. Segundo ele mesmo diz, o meu trabalho não é entreter as pessoas, mas acender nelas a consciência do livre-arbítrio. Como disse, ele não parou só no meio artístico. Sebastian hoje é idealizador do Núcleo de Dança Sebastian, entidade fundada em 2003 sem fins lucrativos, que tem como missão a formação de profissionais ligados a artes, onde o primeiro garoto propaganda da TV prepara crianças carentes para a grande escola do mundo. Sebastian passa em suas palestras conceito para a criação e manutenção de uma marca de sucesso. Senhoras e senhores, com a palavra, o diplomata civil humanitário da Getro International, Sebastian Sow. Olá, boa noite. Sinto-me lisonjeado, honrado, enaltecido pelas palavras vocalizadas pelo nobre e sem condições de expressar, porque tem muitos adjetivos, Dr. Teras, e tem se tornado uma referência de inspiração para todos nós. Quero poder dizer o nome das pessoas que todas estão aqui, não poderei dizer todas, pois temos um assunto muito importante para defender, está relacionado com a nossa condição
cultural e ambiental. Mas eu não posso deixar de agradecer uma pessoa que fez essa conexão tão importante que nós temos, é o nosso amigo pastor Ferreirinha, que logo está aí conosco, fortalecendo esse momento, né? Doutora Cleusa, que eu estou tendo sempre a oportunidade de apreciar seu afinco, sua visão, sua determinação. JB, que ele vocaliza as suas ideias com uma qualidade e uma sonoridade que dá vontade de ouvi-lo para aprender e colocar a voz com mais qualidade. João, que é o nosso grande recepcionista, grande abre portas para que nós possamos aqui nos conectar. E todos que estão aí presentes, eu quero desejar uma noite maravilhosa. Faço votos que as minhas palavras possam inspirar, promover e justificar esse tempo tão importante que nós estamos aqui dedicando a essa nossa conversa, né? Durante muito tempo, eu comecei um trabalho social, cuidando de crianças menos favorecidas, 2003, há 17 anos atrás, eu e minha esposa. E aí seguimos, crianças que ficam 10 anos conosco, elas entram com 6, 7 anos e ficam esse tempo todo. E observando, torcendo, acompanhando, vibrando por elas. E observando outras questões muito importantes na nossa vida, que é o nosso ecossistema. Nós estamos, a todo momento, treinando as crianças para que sejam mais concentradas, mais disciplinadas, mais altruístas, para que elas possam reconhecer o valor que tem nelas na essência. Ótimo, beleza. Porém, nós, nos dias de hoje, nos deparamos com uma situação histórica, onde todos nós escutamos um tal de vírus que se tornou o protagonista da vida de todos nós. E aí vamos perguntar, o que aconteceu? O que nós fizemos para merecer viver esse momento? Essa é a grande pergunta. E aí, o que eu estou fazendo diante desse fato? Eu, como cidadão terráqueo, como cidadão que quer o bem das minhas crianças. Pensei bem com os meus botões. Não adianta eu investir nas crianças, fazer com que elas possam ter um ambiente interno dentro de sua casa, na escola, bom, se ela não tem um ambiente onde ela possa respirar com qualidade, ela possa entender como direcionar sua vida, seu dia a dia, o seu resíduo que ela gera, onde que ele vai, o que ele vai. Então, nós temos uma série de situações no momento que são emergenciais. Então, fui provocado por esse momento a trazer em pauta essa discussão da sociedade nossa responsável ambiental e socialmente. Então, começamos aí o primeiro momento com um vídeo que muito me inspirou, muito me emocionou, muito emocionou a muitas pessoas no mundo. E eu gostaria de tê-lo como ponto de partida para que nós comecemos, então, a traçar uma linha de raciocínio diante desse cenário que cá estamos vivendo. E, logo no final, eu quero sugerir uma possibilidade de soluções práticas e objetivas. Não estou ouvindo o áudio. A imagem está ruim. Vocês estão ouvindo o áudio? Não, não estamos ouvindo, não. Não, sem som. Não. O áudio não está vindo. Eu posso contar a história desse vídeo para vocês, caso vocês não ouçam. Querem que eu diga? Estão me ouvindo? Sim, pode ser combinado. Sim. Este senhor aí, ele foi acometido pelo coronavírus. Esse homem foi acometido pelo coronavírus. Então, ele foi internado, fez o tratamento e recebeu alta. E
na recepção do hospital onde ele lá estava, a recepcionista falou: cavalheiro, este tratamento vai lhe custar 500 euros. Quando ele o viu, ele começou a chorar. Os médicos olharam para ele e perguntaram: o senhor está chorando porque não vai ter condições de pagar? Ele disse: não, eu não estou chorando porque não terei. Eu tenho 500, 1.000, 2.000 euros para poder pagar. O que realmente me fez chorar foi o fato de que eu tenho 92 anos e nunca, em momento algum, eu paguei ou eu agradeci a Deus pelo ar que eu respiro. E hoje eu estou pagando 500 euros aos senhores, pois, do contrário, eu não poderia respirar, estaria provavelmente morto. Então, os médicos também começaram a chorar de emoção. E o que eu entendi deste momento, desse depoimento, dessa declaração emotiva deste senhor, é que nós vivemos dia após dia, momento após momento, e nós não nos damos conta de tudo que nós recebemos, desde o ar que respiramos, o sangue que circula pelo nosso corpo, o alimento que nós consumimos e logo depois soltamos no vaso, como fezes, todo o ciclo da vida, durante toda a nossa vida, nós pouco ou quase nada valoramos esta situação, que é fundamental, que é mágico, que é maravilhoso, é o nosso viver. Então, esse episódio do coronavírus, que é coronacrise, crise existencial, crise social, crise familiar, crise pessoal, nos está chamando a atenção para que nós tenhamos claro que temos que tomar uma atitude proativa. Em muitos momentos, nós somos analíticos, reativos e até mesmo fugimos da responsabilidade de assumir o protagonismo de uma solução de um problema que estamos aqui vivendo. Então veio o Núcleo de Artes Cênicas. Eu sonhei, produzi e promovi esse projeto social. Queria inicialmente falar dele. Queria inicialmente emocioná-los e trazê-los a serem cúmplices deste projeto tão importante que nós já fazemos há 17 anos. Mas não adianta que essas crianças possam ter um mundo melhor, uma escola melhor, uma aula de balé com qualidade, se elas não têm, como eu disse anteriormente, um ambiente cujo oxigênio, a alimentação e a conduta possa... Alô? Eu me emociono ao ver essas crianças se moverem e saber que essas crianças serão impactadas positivamente com a oportunidade da disciplina, do conhecimento, do poder, do corpo, do movimento.
Consegue me ouvir? O projeto que eu estava citando agora há pouco, do núcleo de artes cênicas. Mas de nada adiantará. De nada adiantará que esse projeto acontecendo se nós não temos um ambiente minimamente adequado para que nós todos possamos viver. Então, através do meu amigo Ferreirinha, conheci e tive a sorte de me aproximar do Dr. Washington, um engenheiro que tem, durante muitos anos, promovido e provocado e buscado respostas objetivas e claras para que nós consigamos gerar um impacto positivo no ambiente que se é gerado os resíduos orgânicos, no caso, o lixo, nos shopping centers de todo o Brasil. Que isso possa ser aplicado em todos os shoppings do mundo inteiro, nos shopping centers, nos hotéis, nas escolas, em todos os lugares que nós possamos ver grandes concentrações de pessoas. O Dr. Washington já se encontra aqui conosco, Ferreirinha? Sim, se encontra, sim. Sim, já estou presente, desde o início. Ok. João, então, eu vejo que nós poderemos trazer uma resposta concreta, objetiva, clara, à resposta que estamos buscando, o que fazer com o momento que estamos vivendo, dessa pandemia. Nós já temos, provavelmente, uma cura, uma vacina. Aqui no Brasil foi produzido já, eu acabei de receber essa notícia. Mas depois que essa cura vier, será que a nossa conduta vai se manter adequada? E daqui a 2 anos, será que nós teremos um vírus ainda mais letal, mais complexo? Então, este é um momento que eu convido a todos os cavalheiros e senhoritas e senhoras que aqui estão para, junto conosco, observar movimentos concretos, reais, que estão sendo feitos para nós gerarmos, então, uma resposta objetiva. Eu gostaria, com a sua permissão, João, de convidar o Dr. Washington para traduzir com qualidade técnica esta experiência que ele tem trazido para uma rede de shopping center do Brasil como um modelo de resposta. Poderia ser neste momento? João? Estão me ouvindo, vocês? Eu estou te ouvindo, sim. Ok. Sim, sim, estamos sim. Estou aqui. Eu Eu quero pedir desculpa a todos. Nossa internet aqui hoje, aqui em Portugal, hoje a internet está horrível. Nós, durante o dia todo, a tarde toda, lutando aqui para desenvolver algumas coisas, mas então aí não conseguiu rodar os vídeos direito e tal, mas são coisas que acontecem quando se faz ao vivo, né? Se fosse feito no estúdio para depois mostrar, sairia tudo lindo, os meus erros ninguém veria, ficava tudo maravilhoso, mas ao vivo é assim mesmo. Eu peço a paciência de todos e sim, nós vamos dar a palavra ao senhor Washington Souza e eu vou aprontar a tela aqui para mostrar para todos. O Grupo Dar Vida orgulhosamente apresenta o case Telhado Verde do Shopping Eldorado, em São Paulo, um dos mais importantes shopping centers. Está muito lento, cara. Utiliza o topo de seu prédio de forma exemplar. É distribuída em 5.000 metros quadrados, produzindo hortaliças e vegetais. O Grupo Dar Vida orgulhosamente apresenta o case Telhado Verde do Shopping Eldorado, em São Paulo, um dos mais importantes shopping centers da cidade, que utiliza o topo de seu prédio de forma exemplar, com uma horta orgânica distribuída em 5.000 metros quadrados, produzindo hortaliças e vegetais.
tais de alta qualidade e grande variedade, e mostrando que sim, é possível redefinir e otimizar os espaços urbanos, dando nova vocação e gerando vida em meio ao concreto. Tudo começa na praça de alimentação do próprio shopping, onde milhares de pessoas se alimentam diariamente e um time de colaboradores treinados separam os resíduos orgânicos dos demais resíduos recicláveis. Esses resíduos orgânicos seguem de forma segregada para o coração do sistema, o equipamento Dar Vida, que faz a conversão em composto orgânico. Produzindo 150 quilos por hora nessa instalação, a solução Dar Vida para o Shopping Eldorado atua com tecnologia, viabilizando o telhado verde, que com o uso dessas soluções vem fazendo crescer a importância e representatividade do programa Recicla Mundo. Sem a utilização de terra, apenas com o composto e irrigação, é notável a qualidade dos alimentos produzidos, que também são destinados aos colaboradores do próprio shopping. Se os resíduos orgânicos antes eram um problema, o Shopping Eldorado mostra que com vontade e tecnologia é possível dar vida a grandes realizações. Com a palavra, o senhor Washington. Boa noite a todos, é um grande prazer ter essa oportunidade de estar aqui reunido com grandes pessoas que eu estou a maioria estou conhecendo nesse momento, e poder expor um pouco do que a gente tem buscado a respeito de soluções no que diz respeito a resíduos. Se possível colocar o PowerPoint, eu agradeceria. Tá? Eu sempre falo o seguinte, é possível acabar com o lixo? Sim, é possível acabar com o lixo. Porque, na verdade, o lixo, vamos falar de uma forma mais assim, é um estado de espírito que ele está. Que, na verdade, é um resíduo maltratado. Não existe lixo. Existe, sim, um resíduo maltratado que, da forma que ele está, ele é um lixo. É que nem um mendigo. Se olharmos um mendigo na rua, iremos notar que ele não é, ele é uma pessoa igual a nós. Não tem nada de diferente. Ele está mendigo, ele não é mendigo. E o resíduo, ele está lixo, ele não é lixo. Então, depois de participar de muitas palestras, porque eu faço parte de uma associação onde nós damos palestra de inteligência emocional, e eu tive a oportunidade de poder dar uma palestra para 2.500 jovens na África. E quando eu voltei da África, eu voltei impactado com o quê? Poxa vida, eu falei para 2.500 jovens, não dei um tostão sequer, um dinheiro para eles, mas, no entanto, eles conseguiram, eles abraçaram tudo aquilo que eu falei para eles. Por quê? Meu pai sempre falava assim, nunca se dê o peixe, se dê a vara e ensine a pescar. E quando eu voltei da África, então eu voltei disposto a fazer algo pelo social do Brasil. E o que eu poderia dar? Dinheiro? Um pouco, sim. Mas isso resolveria? Eu acredito que não. Porque só seria meia dúzia de pessoas que eu poderia ajudar de forma assim bem incisiva. Então eu resolvi a ver qual seria a deficiência maior que a sociedade carente tem. E a maior carência da sociedade precária é a saúde. Então, para que nós pudéssemos melhorar a saúde, nós teríamos que começar, então, a trabalhar nas fontes geradoras de doença. Se nós olharmos a cadeia de resíduos, nós temos os resíduos sólidos e temos resíduos orgânicos. Resíduo sólido, todo mundo já tem praticamente uma solução. É separar a latinha, é separar o plástico, é separar o papel. E hoje já temos um commodity desse material, que tem um valor razoavelmente agregado. Mas o pior dos resíduos, que é o resíduo que mata, literalmente o resíduo que mata, que é o resíduo orgânico, nós nunca nos preocupamos de forma correta. Existem vários paliativos para o resíduo orgânico, como gasificação, como redução, mas todos esses processos são paliativos, não são solução. Por que não são solução? Porque sempre eles vão gerar um segundo resíduo, um segundo poluente. Na gasificação, nós temos gases que continuarão existindo gases nocivos. Na redução, teremos um resíduo sem valor agregado que teremos que descartar e teremos custos.
Se nós buscássemos a fundo conhecer um pouco mais sobre o resíduo, nós vamos saber que no mundo, na política orgânica do país, ela determina que os resíduos deveriam ser ou reduzido ou reciclado. Mas reduzidos não depois de gerar, e sim antes de gerar. Gerarmos menos. Mas isso não acontece. No mundo globalista que nós estamos hoje, a tendência é aumentar muito mais esse volume e não reduzir. Só para vocês terem uma noção, eu posso falar a nível de Brasil, que eu estou no Brasil, a geração per capita de lixo no Brasil é 1,1 kg por pessoa, todos os dias. A geração per capita de resíduo nos Estados Unidos é 3,4 kg por pessoa, todos os dias. E o que tem sido feito com esse resíduo? Principalmente com orgânico. A única forma correta de se tratar um resíduo orgânico é fazer com que ele entre num ciclo de reciclagem. E o ciclo de reciclagem, o que é? É pegarmos o resíduo e trazer exatamente para o ponto de início. E no caso, no nosso ponto de início, qual que seria? O plantio, a terra. Então, ou seja, para reciclarmos um resíduo orgânico, o processo seria a compostagem. Isso para mim, para vocês, não é novidade. Todo mundo sabe o que é uma compostagem. O processo de compostagem em si, eu fui conhecer só depois que eu fui estudar. Afinal, eu não sou formado nem em biologia, e nem em química, e nem em agronomia. Eu sou formado em engenharia eletrônica. E sou apaixonado por automação. Então, eu fiz vários cursos na Itália de automação, de projetos de máquinas. Trabalhei nas montadoras, nas grandes montadoras. Então, para mim, falar sobre compostagem seria uma coisa muito difícil. Mas no processo de automação, nós sempre temos um desafio. Qual que é o desafio? Não olhar somente para o que já existe e como é feito. É criarmos uma nova forma de se fazer. Então, vendo o processo de compostagem que demora em torno de 90 a 180 dias, gerando churume, gerando gases nocivos, gerando pestes, gerando vetores, nós podemos concluir o quê? Se hoje nós estamos passando o que estamos passando, estamos aqui presos dentro de casa, em parte é bom porque estamos descansando, né? Em outras partes temos compromisso a ser cumprido que se torna difícil. Nós podemos perceber que o lixo é um dos principais causadores dessas doenças. Para quem não sabe, a pior doença que todo mundo poderia falar seria o câncer. Certo? Todo mundo tem um pavor de câncer. Quem não tem pavor de câncer? Infelizmente, eu recebi uma notícia, a questão de 15 dias atrás, que eu estou com câncer. Né? Estou com câncer no rim, com metástase no pulmão. Mas tudo bem, até aí não é problema nenhum. Isso daí, para mim, não é um problema meu, é um problema de Deus. Então, acabou. Mas tirando o câncer, que é uma doença que todo mundo tem medo, as 10 piores doenças que o ser humano pode pegar, ela vem do lixo. Ela vem gerada do resíduo orgânico, através de vetores, através de rato, escorpião, bicho, peçonhento, através, olha só, o coronavírus, através dos gases nocivos. Eu estava vendo uma pesquisa no Brasil, 80% da morte infantil pré-natal é de problemas respiratórios. Ou seja, o lixo é um veneno, ele mata. É o que mais mata. Então, o que o povo não se preocupa? Não se preocupa de como tratar isso de forma correta. Só que para se fazer compostagem a 80, 90, 120 dias, eu precisaria de áreas enormes, porque cada vez nós estamos gerando mais lixo, e precisaríamos muito tempo e muita contaminação de solo. Hoje no Brasil o discurso qual que é? Fim dos aterros. Mas como que vamos terminar os aterros se ainda não temos uma solução definitiva? Uma solução de fato. Os aterros, só para vocês terem uma noção, um aterro que nem Cariacica, em Vitória, Espírito Santo, uma população de 340 mil pessoas. Só um aterro de uma cidadinha dessa gera 180 mil litros de churume dia, que está indo por lençóis freáticos, onde nós vamos deixar de ter água há pouco tempo, e está indo gases nocivos, como metano e CO2, para a atmosfera.
Então, a minha preocupação foi exatamente com isso. Mas o que isso poderia ajudar diretamente no social? Bom, se eu deixar de gerar chorume, se eu deixar de gerar gases nocivos, eu já começo no social a ajudar muito na saúde. O governo federal tem um custo extra anual de 3,5 bilhões de dólares na saúde por causa dos lixões e aterros. Imagine esse dinheiro se nós usássemos uma medicina para uma saúde preventiva. Seria uma grande mudança. Se eu deixar de gerar bichos... A primeira palestra que eu dei em Brasília, na Câmara dos Deputados em Brasília, eu me lembro que eu tinha um assunto para falar e eu fui com a minha esposa de carro e eu falando, eu vou falar, eu não me lembrava quem era a fonte. Então a minha esposa, ela é portuguesa, ela falou o seguinte, você não vai falar. Eu fui 12 horas dirigindo até Brasília tentando convencer a minha esposa de deixar eu falar. E eu, como um homem prudente, não falei. Senão quem ia ouvir 12 horas na volta seria eu. Então, por esse motivo, eu não falei. Mas, para minha surpresa, estava o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura representando a bancada, e o Ministério da Saúde virou e falou, em pesquisa e estudo feito por nós, o mosquito da dengue, que já dava a doença da dengue na área urbana, na área rural, nascendo na aguinha, quando ele veio para a área urbana e começou a se alimentar de churume, ele virou esse monstro que ele é hoje. Então, o resíduo orgânico é um resíduo muito preocupante. Para isso, então, o que eu fiz? Eu fui, então, aplicar meus conhecimentos de eletrônica, de mecânica, para fazer algo pelo resíduo orgânico. E desenvolvi através de uma empresa minha chamada Dar Vida, o nome já está dizendo, é Dar Vida, que o objetivo qual que era? O social. Nós desenvolvemos uma tecnologia que nós pegamos todo e qualquer resíduo orgânico, seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele cru, seja ele processado, e transformamos num adubo 100% orgânico, não mais em 90, 120, 180 dias, em 45 minutos. Com isso, hoje nós estamos entrando em vários shoppings, em vários condomínios, em várias indústrias, e nós estamos deixando de mandar para aterros e lixões um alto volume de resíduo orgânico. Com isso, eu deixo de gerar churume, eu deixo de gerar gases nocivos. Mais ainda, nesses locais onde nós temos entrado como shopping, algumas indústrias, eu sempre entro com uma parte social. A minha parte da empresa não é mais a parte comercial, nem a parte de projeto. A minha parte dentro da minha empresa hoje é somente o social. Então, todo aquele adubo que é gerado, nós, em todos os lugares que nós geramos, uma grande horta orgânica. No caso daquele vídeo inicial que vocês viram do Shopping Eldorado, aquele alto volume que é gerado de alimento orgânico é distribuído 2 vezes por semana para o pessoal da limpeza, manutenção e segurança de graça. Eles estão recebendo alimento orgânico de graça. O excesso de adubo, que nem no Shopping Eldorado. O Shopping Eldorado, ele gera 3 toneladas dia de resíduo orgânico. Ou seja, 90 toneladas de adubo é produzido dentro de um shopping, numa das áreas mais nobres de São Paulo. Esse excesso de adubo nós doamos para ONGs, para hortas urbanas e hortas familiares. Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é o objetivo da Dar Vida? É exatamente terminarmos por vez com toda essa questão de aterros e lixões. É possível fazer isso? É. A Dar Vida já tem um projeto completo para uma usina de tratamento de resíduos orgânicos e sólidos, onde nada, zero, é destinado a aterro. Zero. Hoje nós temos um projeto em várias escolas. Qual o objetivo que nós estamos entrando em várias escolas? Porque nas escolas, não só nós vamos deixar de mandar resíduo para aterro, mas como também iremos fazer a formação de comportamento e de uma nova cultura para as crianças. Então, nós temos hoje uma escola em São Bernardo do Campo, onde tem as crianças lá. Nós tivemos uma reportagem de uma estação de TV. Eu estava aguardando e o diretor quis fazer uma brincadeirinha com as crianças. E me chamou 10 crianças de 9, 10 anos e falou, tá vendo esse homem? Esse homem aí, eu falei para ele que nós transformamos nosso resto de comida em terra.
e ele me chamou de mentiroso. As crianças, não, tio, é verdade, nós transformamos aqui, nós fazemos tudo, o diretor conseguiu um processo aí. Falei, mas como que é assim? Não, ele tem uma máquina. Eu falei, vocês têm uma máquina? E como vocês compraram essa máquina? Aí as crianças olharam para o diretor e o diretor falou, pode contar. O diretor ele é apaixonado pelo meio ambiente e ele assistiu uma reportagem nossa no Fantástico. E quando ele assistiu, no dia seguinte, ele foi lá na empresa, ligou até eu atender ele e ele foi lá na empresa. Quando ele chegou na empresa, ele todo emocionado, me contando a história dele, do projeto dele na escola, e chorou. Eu virei para ele e falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos procurar empresários no seu bairro, e eu, junto com ele, nós iremos colocar uma máquina na sua escola, que é uma escola municipal. E eu falei, sério? Então ele chorou e o dono da fábrica deu uma máquina para ele? Se eu for lá e chorar, será que ele me dá uma máquina para mim? Aí as crianças, na ingenuidade dela, falam, por que o senhor não tenta, tio? Eu falei, tá bom, eu vou tentar. E nisso eu falei, então depois eu vejo a máquina de vocês, e elas viraram. E nesse momento que elas viraram para ir embora, o diretor chamou eles de volta e falou o seguinte, crianças, antes de vocês ir embora, eu tenho uma coisinha para falar para vocês. Esse homem que nós estamos conversando aqui, que vocês explicaram, foi o homem que inventou toda essa máquina e nos doou essa máquina. Nesse momento, essas crianças choraram. Então, quando eu vejo isso, nada pode pagar isso. Nada vai tirar nunca mais isso do coração dessas crianças. Se nós quisermos verdadeiramente, se nós nos unirmos verdadeiramente em cima de um projeto funcional, barato, nossa tecnologia ela é muito barata. É tão barata que quando eu chego nos órgãos públicos e chego na CETESB e provo para eles que a forma que eu vou tratar tudo custa 25 vezes mais barata do que eles fazem hoje, eles rejeitam o nosso projeto. É impressionante. E hoje nós estamos em vários shoppings, em várias escolas, em várias indústrias. A Electrolux é a fábrica de São Carlos. Nós colocamos a nossa tecnologia, nosso processo completo lá. Hoje ela conseguiu aterro zero. E hoje nós estamos colocando selo verde em toda a linha de fabricação da Electrolux. Hoje nós estamos mandando para a Suíça, para a Suécia, que é a matriz da Electrolux, crédito de carbono gerado na fábrica dela no Brasil. Então, nós temos vários fatores que nos favorecem. Vários. E o mais interessante, e nós temos hoje outros lugares que são indústria que querem um adubo para comercializar. Então, é um produto com valor agregado. Mas sempre quando eu entro, 10% daquele volume que vai ser produzido é obrigatório a ser destinado para alguma ação social. Seja indústria, seja shopping, seja escola. E hoje nós estamos aqui para quê? Para que vocês saibam que já existe uma solução adequada para o resíduo orgânico. Não mais jogando e destinando a um aterro, poluindo um local que nem um aterro, matando através da saúde prejudicada pelos gases nocivos, acabando com a água. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um curso na Itália, eu trabalhava na montadora, e o italiano queria me convencer para mim comprar a máquina deles para a fábrica da Fiat no Brasil. E ele falava, dois discursos que ele falava, e eu até, a ignorância da gente era tão grande, que ele falava assim, olha, nosso equipamento, ele consome pouca energia e não usa água. Eu falei, no Brasil o que não falta energia é água. Eu lá estou preocupado com isso, e hoje a primeira crise foi energia, a segunda é água. A terceira maior crise que nós vamos ter no mundo é a destinação do resíduo orgânico. Hoje a nossa tecnologia já está indo para Portugal, já está indo para a França. Nós estamos com material em Toulouse fazendo todos os testes, porque nós estamos patenteando em toda a Europa. Nossa tecnologia está indo para Dubai, onde nós iremos fazer uma horta não mais em cima de um shopping, mas em cima da areia. E hoje nós temos aqui na América do Sul, já no Chile, Uruguai, estamos indo para Argentina e Paraguai. A Darvida está à disposição de todo mundo. Todos que querem não só ganhar dinheiro, mas também fazer algo muito maior que o dinheiro, que é beneficiar pessoas carentes, a Darvida está à disposição. Hoje nós estamos muito contentes de poder estar falando para mais uma quantidade grande de pessoas. A minha palestra normalmente é uma palestra de 1 hora e mais, mas hoje eu vou fazer bem resumido, já estou quase terminando, só para vocês terem noção
Quem sabe numa outra oportunidade, com maior tempo, eu possa expor muito mais coisas para vocês, muito mais dados importantes para vocês. Mas uma coisa é certa, uma coisa é muito certa. A nossa saúde hoje está precária, mais por causa do lixo. E não por causa de falta de remédio, de soluções. Não, não é verdade isso. Porque a mutação tanto de uma bactéria ou de um vírus, ela começa no ar. E nós estamos hoje convivendo num ar totalmente contaminado. E o lixo é o principal causador de tudo isso. Espero poder ter acrescentado alguma coisa para vocês. Eu vou passar agora, por último, um vídeo da escola arquidiocesana, aquele que apareceu agora, só para vocês verem como que a coisa é bem compacta, bem bonita e como aquilo é muito representativo para as crianças. Poderia passar o vídeo para mim, fazendo um favor, seu João? Seu João. Estão me ouvindo? Isso. Washington. Opa! Penso que a sua fala em relação à busca de apresentar uma solução concreta, ela é muito importante e fundamental. E todos nós estamos crentes, firmes, de que nós precisamos disso. E eu me sinto à vontade em abrir esse espaço para poder deixá-lo vocalizar e deixar bem claro para todos nós que temos como resolver essa questão. A situação já está na teoria, já fora da teoria, na prática, já funcionando. Então, cabe a nós que estamos aqui ouvindo, nos unirmos praticamente, na prática, para que consigamos modificar esse cenário que impacta o nosso meio ambiente, nossa alimentação. E justamente por causa da alimentação, comendo animais que não são adequados para serem consumidos, que gerou esse vírus. Então, por favor, se quiser botar o vídeo, se estiver rodando, pode rodar. Pode rodar, faz favor. De compostagem e Colégio Marista Arquidiocesano de São Paulo, uma das mais sérias e respeitadas instituições de ensino de todo o Brasil. Referência em qualidade pedagógica, com tradição no respeito e valorização de práticas ambientais sustentáveis, também na separação dos materiais recicláveis e no tratamento de seus resíduos orgânicos, segregados e processados em sua sala de compostagem. Esse ambiente é equipado com as soluções da vida, especialmente preparadas para receber e processar material orgânico. Na primeira fase, os resíduos recebidos são triturados e logo na sequência encaminhados para pesagem, para posterior adição de serragem em quantidades corretas e carregando essa mistura ao coração do sistema. A tecnologia recebe ainda enzimas de bases naturais com ação biológica, desenvolvidas pelo Grupo da Vida, permitindo a geração de adubo orgânico de alta qualidade em ciclos de apenas 45 minutos. Tudo isso possibilita ao Colégio Marista Arquidiocesano ter uma horta orgânica de grande variedade e alta qualidade na produção de hortaliças, além do aspecto pedagógico desse espaço, que educa as futuras gerações, mostrando que com compromisso e inovação é sempre possível dar vida a grandes ideias. Eu queria agora, então, para complementar e encerrar, é o seguinte, são duas coisas. Quando eu dou palestra nas faculdades aqui no Brasil, eu sempre falo para os jovens formando e faço uma pergunta para eles. Por que chamamos de meio ambiente? E eles me dão cada resposta perfeita, bem complexa, que até eu não entendo. Muitas vezes até eu não entendo a resposta deles. Mas eu, uma vez fazendo pesquisa na internet, eu vi uma professora que fez essa mesma pergunta para alunos de 9 anos. 9 anos, uma classe de 9 anos. E quando a professora perguntou para essa aluna de 9 anos, a Laura,
Laura, por que chamamos de meio ambiente? A Laura foi bem sucinta em responder. Chamamos de meio ambiente porque já destruímos a sua metade. É essa consciência que nós temos que ter a respeito do que estamos fazendo, do que está acontecendo. Qual que é o objetivo meu aqui hoje? É vender máquina para vocês? De jeito nenhum. Mas de fazer um exército, sim. Um exército forte para sairmos aí afora e mudarmos este comportamento. Eu sempre falo o seguinte, a primeira missão da Darvida foi desenvolver esse equipamento, essa tecnologia com fundo social. A segunda missão da Darvida, junto com vocês, é proteger e recuperar a metade que já perdemos. Então, eu convoco vocês, convido vocês, terei o maior prazer de estar junto com vocês e juntos nós podemos mudar o mundo. Mudar o mundo em vários fatores, não só na saúde social, como na alimentação. Porque o quanto nós vamos gerar hoje de adubo orgânico é coisa enorme. E os grandes produtores, qual a dificuldade dos grandes produtores saírem do alimento químico para o alimento orgânico? A primeira grande dificuldade qual que seria? O solo dele já está contaminado. Então ele teria que deixar descansar de 3,5 a 5 anos para eles plantarem e começarem uma horta orgânica. E nenhum grande produtor vai fazer isso. Se hoje, em cima de um shopping, nós não temos 1 grão de terra e já plantamos alimentos orgânicos, se arrancarmos uma camada dessa terra e só colocarmos só resíduo, adubo orgânico em cima, no dia seguinte nós estamos plantando alimentos 100% orgânicos. E é isso o apelo do mundo. Hoje, se você ver várias notícias do mundo, a Dinamarca quer que até 2022 toda a produção e toda a alimentação dela seja orgânica. Isso é possível fazer? Sim, agora já é possível fazer. É evidente, não vai existir só a tecnologia que o Washington foi inspirado a fazer. Vai aparecer outras tecnologias também, ótimo. Ótimo, porque é tanto que tem para fazer no mundo, é tanto, que eu te garanto que nós, todo mundo junto, não vamos fazer 20% dos que nós estamos aqui hoje. Então pode aparecer e podemos incrementar e podemos fazer tudo isso junto. Para mim foi um grande prazer, agradeço demais essa oportunidade, agradeço ao Sebastião de ter dado essa oportunidade de me convidado, agradeço ao pastor Ferreirinha. Bom, pastor Ferreirinha eu não vou falar nada porque ele é o meu mentor, ele é o meu mestre, então eu seria muito suspeito de tentar elogiar ele, então eu nem vou falar nada do pastor Ferreirinha. Mas ao Sebastião, que eu conheci há pouco tempo, ao senhor João, que acabei de conhecer no dia de ontem e hoje, né? Por essa oportunidade, e dizer que eu sempre estarei aqui 100% à disposição de vocês para falar mais coisa, para falar aqui ou levar para outros locais. E eu tenho o maior prazer. O pessoal sempre fala o seguinte, Washington, você não ficou rico com isso por quê? Porque a minha riqueza maior está na mudança de comportamento. É ver uma criança chorar por algo que ela sabe que vai viver para a vida interna. Eu sempre falo que sustentabilidade, o que é sustentabilidade? É olhar para aquela criança e saber que até o fim da vida dela, aquilo será útil. Isso é sustentabilidade. Então, eu agradeço a todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado e sucesso a todo mundo. Muito obrigado mesmo, de coração. Nós que agradecemos ao senhor Washington Souza por nos trazer um assunto tão pertinente com os dias atuais e também afinado, como sempre, nós mantemos os assuntos afinados com a missão e a visão da Jetro International, que é trazer e contribuir para que haja um mundo melhor. Eu queria aqui registrar e agradecer a presença do prefeito, senhor Paulo Dália, e falar com ele que aí está uma ótima política pública, né, para o seu município. Se eu quiser fazer uso da palavra, fica à vontade. Mas antes do senhor prefeito, eu vou guardá-lo na fila aqui, eu vou passar a palavra ao doutor Teras para ele fazer a intervenção no fechamento da fala do senhor Washington, na sequência o prefeito Paulo Dália, e depois tem aqui as mãos levantadas já marcadas, que é o Tiago e o Sebastião. Eu quero só, antes de passar a palavra,
antes de passar a palavra, eu gostaria de dizer que nós vamos abrir 15 minutos para perguntas e que as pessoas que forem fazer perguntas sejam bem sucintas para que a maior parte do tempo fique com as respostas. Então, doutor Teras, depois o Tiago e depois Sebastião. Desculpa, doutor Teras, depois o Paulo Dália, depois o Tiago, depois o Sebastião. Bom, eu queria só fazer uma intervenção que eu vejo que é muito importante da fala que o Washington trouxe para nós, né? A Getro, nesses últimos 10 anos, nós temos batido na tecla que o mundo atual precisa de uma liderança que seja diferente. E uma liderança que esteja focado principalmente naquilo que nós criamos, que é a ideia de formar, de estartar uma liderança que seja humana e humanitária. E essa ação humanitária, esse resultado humano, nós, dentro da Getro, nós acreditamos que passa pelo vínculo da espiritualidade, da inteligência espiritual. Quando o Washington ele fala de resíduos, ele fala do perigo, da gravidade que o mundo está prestes a cair, isso nos dá a total certeza que essa liderança precisa surgir. Por quê? Porque quando nós estamos falando de ações humanitárias, não é apenas levar comida para o mendigo, não é apenas nós intervirmos num asilo, não é apenas nós executarmos ações beneméritas, quando nós estamos nos colocando dentro dessa linha de ação, de resultado na sociedade, o que nós estamos promovendo? Nós estamos promovendo uma liderança que está dentro dela embutido este aspecto espiritual. Quando eu tenho esse olhar espiritual, eu cesso com esta insanidade materialista. E esse é o grande ponto. Nós escolhemos, há muitos anos atrás, vivermos apenas pelo cognitivo racional. Foi uma escolha nossa, uma escolha de sociedade, uma escolha de comportamento cultural, sociológico. Nos distanciamos da espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não estou falando de aspectos dogmáticos e religiosos. Eu estou falando, por exemplo, do trabalho que o Sebastião está fazendo. Por quê? Porque houve um tempo, senhoras e senhores que estão nessa sala, houve um tempo que a formação de um grande líder, de um grande rei, de um grande príncipe, fazia parte a música, a arte, a dança. E nós lentamente fomos separando todos esses aspectos e nos tornando objetos de consumo, objetos de um estandarte insano, que não tem fim, que não tem satisfação. Então, mais do que nunca, nós precisamos tomar uma atitude, nós como indivíduos, porque cada indivíduo está num processo de liderança. Eu estou liderando a minha família, eu estou liderando ali como um participante da escola dos meus filhos, no bairro, ou então eu estou liderando na empresa, eu estou liderando dentro de ações políticas, mas acima de tudo, e quando, por exemplo, eu vou falar sábado sobre o Bruce Lee, você acha que eu vou ficar falando sobre os filmes do Bruce Lee? Você acha que eu vou falar, o Bruce Lee? Não, não é isso.
Nós temos que puxar, porque esses últimos 5 anos que eu estou à frente dos projetos da Jetro, a grande pergunta que me fazem é, mas, doutor Rodrigo, como é que nós falamos de espiritualidade sem a necessidade da religião? Então, nós temos que começar a prestar atenção em grandes líderes que foram líderes espirituais para que nós possamos nos inspirar. E, através desta inspiração, sim, marcar uma outra vertente como sociedade. Uma sociedade que não precisa mais desse materialismo. Não precisa mais trocar de roupa, não precisa mais... trocar de roupa precisa, mas não precisa mais comprar 10 mil sapatos, trocar de celular todo ano e juntarmos esse lixo, juntarmos essa degradação ambiental que nesses últimos anos isso tem acontecido. Eu só quero, só para terminar, João já está me dando uns pontapés debaixo da mesa, né? Então, só vou terminar. O Luís XIV, que foi rei na França, num determinado momento ele precisou entrar em guerra. E o Luís XIV, para ter um número grande de exército, ele, o rei, pessoalmente foi de porta em porta pedir para os habitantes franceses se juntar a ele nesta batalha. Nessa ida de porta em porta, o Luís XIV conseguiu um exército de mais ou menos 140 mil pessoas. A Revolução Francesa, quando Robespierre e companhia, eles tomam o poder, eles colocam como lei o serviço obrigatório militar. E na guerra que a Revolução Francesa faz e trava com alguns reinados em volta, eles conseguem ter um exército de 1 milhão de pessoas. Por obrigação, por medo, por terror. Porque quem não servisse o exército, guilhotina no pescoço. Naquele momento foi uma insanidade obrigar as pessoas a ir para o exército. E hoje, isso é absolutamente natural em quase todas as sociedades do Ocidente. O que eu quero falar com isso? Quero falar que a perda da nossa liberdade, a perda daquilo que realmente importa, não acredite você que vai ser de uma forma depravada, vai ser sutil, de maneira muito sutil, como sempre foi. É sutil que nós nos tornamos pessoas insanas e materialistas. É sutil que perdemos a referência do espiritual, da música, da beleza, da dança. É sutil. Como líderes humanos e humanitários, está aí a nossa chancela. Chancela essa que a gente impõe pelo mundo afora, declarando isso. É possível mudar o comportamento, mudar a ação da sociedade, a formação da sociedade. E dessa maneira, impactarmos com uma liderança que é humana e humanitária e que é guiada por uma espiritualidade livre. Doutor João Arlindo. Já encerrei. Muito obrigado, doutor Teres. Me empolguei, hein? Me empolguei. Eu só quero aproveitar o calor da fala do doutor Teres e lembrá-los que sábado ele tem uma palestra importante. Então, por favor, não percam. Como eu tinha prometido, eu vou rapidamente passar a palavra ao senhor Paulo Dália para que ele faça suas considerações. João. Oi. Sim. Você é uma estrela no nosso meio, que até as estrelas estão na sua testa. Viu só? Eu queria dizer isso. Seu Paulo Dália. Boa noite a todos. Agradecer a Jetro pelo convite, essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês, adquirindo conhecimentos. Né?
estou como prefeito de uma pequena cidade aqui do interior da Paraíba, fronteira com Pernambuco, e tendo consciência dessa problemática que os resíduos sólidos trazem, principalmente à nossa saúde, nós estamos aqui iniciando processos, né, que irão ter um aproveitamento maior dos nossos resíduos. Dentro dessa ótica que os resíduos eles podem deixar de ser um problema, como hoje é encarado, e ser, sim, uma oportunidade de negócio, e uma grande oportunidade de negócio, quer seja nos resíduos recicláveis, como também na matéria orgânica, através da compostagem, né? E hoje, essa noite, aqui, foi de grande valia. Com certeza, um equipamento como esse, uma tecnologia como essa, tem um potencial muito grande de ajudar pequenos municípios, implantação de metodologias que vão realmente contribuir, né, com a diminuição dos resíduos nos nossos municípios. Os resíduos orgânicos, dentro do contexto todo de um lixo que é gerado numa cidade, representa em torno de 50% do seu volume. Então, a gente imagina, aqui na minha cidade são 10 mil habitantes, eu tenho aqui 5 toneladas todo dia de matéria orgânica. E um equipamento, uma tecnologia como essa, gerando e processando os resíduos orgânicos e transformando em matéria orgânica, em adubo orgânico, que possa ser utilizado pela nossa sociedade, nas nossas escolas, nas hortas comunitárias, onde essas hortas também nas escolas poderão gerar merendas de qualidade para as nossas crianças, que estão estudando, crianças de uma classe, né, muito pobre, que estão estudando nas escolas municipais, e todo esse produto que irá gerar, com certeza, alimentos de qualidade para essas crianças, com certeza fará um benefício muito grande à nossa sociedade. Parabenizo aqui ao Washington por ter desenvolvido essa tecnologia. Vou querer, sim, conhecer, vou entrar em contato com eles, conhecer mais de perto essa tecnologia. Nós estamos implantando aqui na nossa cidade uma unidade simplificada de triagem, compostagem e aterros de rejeito, já fazendo o processamento dos resíduos na nossa cidade. Estamos trabalhando também já numa etapa seguinte, em forma de consórcio, aqui com 12 municípios, para trazermos tecnologias que irão fazer o processamento e o aproveitamento do resíduo na nossa região. Então, estão de parabéns, a Getro está de parabéns por uma iniciativa, por um tema tão atual e tão importante hoje, nos dias atuais. Obrigado pela possibilidade e pelo convite de estar aqui com vocês. Nós agradecemos a participação, senhor Paulo Dália. Muito obrigado pela presença conosco. A Getro se sente honrada. Se sente honrada com todos os participantes e, neste momento, a palavra, como é dito, está com o Tiago. Tiago, o seu telefone Boa está noite. mudo por você. Ok. Boa noite. Okay. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e queria, assim, quero ser convidado em todas as que tiver, sábado já vou estar inscrito. Primeiramente, na verdade, eu ia fazer uma pergunta para o seu Washington, que na verdade ele já respondeu. Eu atuo na área da logística, no momento dos meus estudos, eu tive que fazer um tema com relação à logística reversa, envolve muito rejeitos sólidos e o que acontece? Eu vi que tem algumas empresas, a Bimbo, né, que é aquela com Puma, que os rejeitos eles fazem ração, né? E eu fiquei assim um pouco com um ponto de interrogação com esse fato que aconteceu agora no início do ano, há uns meses atrás, esse tratamento que teve no CEAGES. Eu acho que todos a pergunta seria se naquele momento não teria uma empresa ou um equipamento que poderia reaproveitar toda aquelas toneladas de legumes e verduras e frutas perdidas, né, que perdiam no alagamento. Mas aí eu vi que o seu Washington já inventou já desenvolveu uma ferramenta e queria saber com ele se, no caso, não poderia deixar, por exemplo, um equipamento desse no CEAGESP, que tem um rejeito muito grande de vegetais. Tiago, poder pode, não há dúvida. A questão é a seguinte:
nós temos vamos dizer, um concorrente muito grande, que é o concorrente da destinação aterro. Entendeu? Então, ali é uma questão de uma briga econômica de interesses pessoais e não interesse comunitário. Só para você entender, hoje nós fizemos um teste e estamos com um projeto para entrar no CEASA de Brasília, onde lá nós vamos fazer 30 toneladas dia para começar. Será 30 toneladas dia para começar. Aqui no CEASA de São Paulo, nós estamos falando de 150 toneladas dia de alimento que é jogado fora, contaminando o solo, contaminando o ar. Que poderia virar o quê? Um exemplo, nós temos um projeto aqui para o Caixa de Santo André. Olha que interessante, porque todo mundo fala, mas aí tem esses custos, como que faz, tal. Em primeiro lugar, nós temos um produto com valor agregado e muito bem agregado, onde os caminhões que irão trazer a comida, os alimentos no CEASA, não vão voltar mais vazio, vão voltar com adubo para plantarem novos alimentos. Então, nós geramos uma economia nova, geramos uma nova economia. Então, você vê que é uma questão de querer fazer, e não uma questão de achar que não dá para fazer. Eu sempre falo que o inimigo do ser humano, na palestra que eu dou, é o meu pensamento. Ele que me engana, não é mais nada que me engana, quem me engana é meu pensamento. Entendeu? Então, quando nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos pensamentos para entender e querer fazer, como foi falado, é possível. É só querer. Ok, muito obrigado. Com a palavra, o Sebastião. Boa noite, mais uma vez. Sempre desejaria uma noite maravilhosa, porque esse tema é fantástico. E respondendo, pegando um pedaço do gancho da pergunta que foi feita pelo Dr. Washington e o comentário que ele está fazendo, vejo que este momento é o momento mais adequado para que nós quebremos esse ciclo de interesse egóico. Eu preciso desse lixo para colocar no aterro sanitário, porque isso vai me render uma grana, mas fazer com que a inteligência emocional desses cidadãos seja tocada, aberta a cabeça, e eles percebam claramente que não há mais espaço para brincarmos de eu quero dinheiro para mim a qualquer custo, a qualquer preço. Não! Agora é fundamental que nós, getrianos, cidadãos, nós tenhamos a pegar a nossa arma, impor e colocar essa questão como algo que não se pode negociar. Temos que colocar essa questão de maneira marcial, porque nós estamos tendo prejuízo em todos os níveis da saúde, da economia e dos relacionamentos. Então, é fundamental. Hoje, o Sr. Washington ele fala de maneira muito adequada, muito tranquila. Eu sou muito elétrico. Isso não pode acontecer. Nós temos que tomar a frente, tomar o protagonismo. Como o doutor Guterres fala, a liderança se faz neste momento, porque nós temos fatos concretos, respostas objetivas. Então, temos que incutir na mente do povo a tal da nossa necessidade de promover a inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência geral, principalmente a inteligência espiritual. Então, eu fico realmente feliz de poder me fazer útil, abrindo a oportunidade da vocalização do Dr. Washington, trazendo esse assunto, pois, do contrário, não tem razão de eu fazer meu trabalho social junto das minhas crianças se elas não podem respirar um ar puro, se elas não podem comer um alimento de qualidade. E tem mais que o Dr. Washington não falou. Esse adubo, que é 45 minutos ele é reprocessado, você não precisa colocar agrotóxico, não precisa colocar veneno para poder gerar mais alimento. Muito pelo contrário, com esse adubo você tem qualidade de vida para os alimentos e para quem vai consumi-lo. Olha que maravilha! Que maravilha! Sinto muito feliz porque eu estou tendo a sorte de conviver nesse momento agora com uma resposta objetiva.
Então, está na mão de cada um dos senhores usar o protagonismo. E muito obrigado, doutor Teras, pelas palavras elogiosas. João, muito obrigado por você me dar o suporte. Getro, muito obrigado. E a todos que estão relacionados com essa filosofia de promoção humana através da inteligência espiritual. Eu, em nome do meu gestor, meu grande mentor espiritual, que é Deus, devo dizer que esse momento é um momento muito especial para mim. Quero crer que para todos nós, porque temos aqui a resposta da pergunta: o que fazer, como fazer e por que fazer. Muito bem, Sebastião. Parabéns. João. Sim. Você intervém sempre. Intervenção. O Sebastião falou que é o momento, né? E eu acredito, né? E uma das frases que eu gosto de usar muito na nossa aula de liderança humana e humanitária é: o reverendo Martin Luther King dizia que o mal só vai triunfar porque o bom se cala. Aqueles que carregam o bem se calam. E aí eu gosto de complementar. Hoje, no nosso mundo atual, não basta mais o bom falar. O bom precisa ter poder. Poder. E quando eu estou dizendo poder, eu estou dizendo poder legal. Poder como o nosso querido JB falou semana passada sobre o juiz arbitral. Ocupar de forma legal, ter voz, conseguir. Por exemplo, o que o Washington falou. Existem interesses? Com certeza. É claro que existe. Olha, eu tenho 43 anos. Quando eu tinha 5 anos, eu já ouvia falar que o Tietê ia ser despoluído. Que eu um dia ia nadar no Tietê. É claro que existem interesses para se manter poluição, plástico, petróleo, enfim. Só que hoje, cada vez mais, e nós estamos aprendendo isso, Brasil, estamos aprendendo isso, sociedade civil organizada. João, se puder levantar aí o brasão. Aí está uma argumentação para nos organizarmos, um instrumento para nos organizarmos, instrumento de legalidade, instrumento de poder. Vamos falar, vamos escancarar o verbo, não é? Mas vamos também nos mover com poder, que é o que nós precisamos. Mas o que acontece é o seguinte, para que fique bem claro, é importante que, para que as crianças possam viver e respirar, eu preciso que o ambiente que elas estejam, esse ambiente seja um ambiente saudável. Esse ambiente seja porque nós estamos vivendo o momento do coronavírus. E essas crianças estão há 3 meses, as minhas crianças, dentro de casa, sem ter acesso à informação, sem ter acesso ao treinamento, sem ter nada. Eu preciso que essas crianças voltem imediatamente, não só essas, mas todas as crianças, todos nós, voltemos ao convívio. Mas a partir do momento que nós voltemos aos convívios e com o ar puro, e uma responsabilidade clara, a gente consegue minimizar o impacto. E como o Dr. Washington falou, esse momento é um momento onde todos nós estamos trabalhando para trazer uma solução e a poluição é tamanha, é tão grande que cabe e há espaço para todas as iniciativas feitas e promovidas no planeta, porque o planeta nós temos um desserviço gigantesco. Então, quanto mais surgirem empresas, pessoas querendo ideias, querendo promover uma aliança no bem-estar comum, que seja feito. Por exemplo, em Osasco tem um núcleo, surgiu uma nova escola próxima, eles pegaram todas as partes das nossas crianças. Minha esposa ficou um pouco brava, eu disse para ela, imagina, vamos agradecer a Deus que surgiu esse espaço, porque existem tantas crianças mais que precisarão ocupar outro espaço. Então, quem sou eu para poder impedir que haja outra escola
próxima do núcleo que possa absorver essas crianças. Quanto mais, melhor. Entende? É fundamental. Então, assim, responsabilidade socioambiental é uma responsabilidade que eu tenho e não quero saber se o meu... tem um outro amigo que tem usinas, tem um outro amigo que tem outro amigo. O primeiro que me trouxer capacidade de aplicar e vejo aplicabilidade, por que não trazer isso à pauta para que todos nós debrucemos sobre esse assunto? É necessário, é fundamental, é urgente, emergencial. Então, eu não tive um pico de pudor em colocar as minhas crianças para aguardar um pouco mais, porque eu preciso que elas respirem, eu preciso que elas possam ter qualidade de vida, pois, do contrário, tudo que eu fizer para elas e fizermos para elas será vã, será pouco eficaz, entende? Não tem aqui meu umbigo, não tem aqui minha vaidade, tem aqui a minha posição como servidor. Estou a serviço de uma causa maior. Com a palavra, JB Obi. Boa noite. Boa noite a... Boa noite. Então, vamos explicar? Primeiramente, eu sou JB. Meu nome, na realidade, é João Batista de Oliveira. A lei do menor esforço levou a ser JB. E a lei do menor esforço ainda, Bi, que é um apelido carinhoso que minha irmã Guiomar Muito carinhoso. me deu há muitos anos e pegou. E as pessoas que me conhecem por intermédio da Guiomar conhecem-me como Bi. O que a Rose estava dizendo é que, anteriormente, eu havia falado que tinha um projeto para apresentar, que era um projeto nesse sentido, de compostagem. E que a compostagem, que normalmente leva de 45 até 90 dias, nesse caso, 45 minutos. Esse projeto eu iria apresentar e estava fazendo um planejamento. E traria para o projeto, para a apresentação desse projeto, como tenho sempre feito, trazido mais pessoas, eu traria o Washington, porque eu comecei a desenvolver um plano, um planejamento. Eu gosto sempre de trabalhar com plano e com método. E estava desenvolvendo esse planejamento para nós levarmos esse trabalho ao mercado. E queria fazê-lo através da Getro. O meu querido amigo Sebastião viu uma oportunidade e foi muito ético nisto, de usar isto em benefício das crianças. As crianças precisam de ter um ambiente sadio. Agora, historiando. Na realidade, nós temos aí duas empresas, uma delas é Dar Vida, sobre a qual o Washington falou, que produz esse equipamento, mas não pode comercializar pelas leis do Brasil, porque exige uma coisa em cada setor. Então, foi criada uma outra empresa chamada Urbano Bio, de que faz parte o Ferreira, o França, o Obed, e eu fui convidado a integrar também. Para quê? Para usar dos conhecimentos que tenho, dos ambientes que tenho, para levar ao máximo possível de pessoas e de instituições e de entidades esse produto, esse negócio extraordinário. Então, disse que estaria estabelecendo um planejamento. Nesse ínterim, eu fiz contato com o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares, e o presidente ficou encantado com a ideia. Estivemos também no Copan, conversando com Afonso Celso, que é o administrador, e o Copan tem 1.160 apartamentos, 5.000 residentes, 70 estabelecimentos e 7 restaurantes, e gera por dia, caro prefeito Paulo, gera por dia 3 toneladas de lixo. Imagine o que significaria isso para ele. Estive também envolvido na tradução, na gravação da tradução em espanhol desse texto do Colégio Arquidiocesano e do Eldorado. E estamos desenvolvendo outros contatos no sentido de levar isso avante no menor prazo possível para o maior número de ambientes possível. Como disse o querido Sebastião, há espaço para todos desenvolverem um trabalho.
eu fui candidato, a certa altura, a deputado federal, em 2006, e criei um slogan: é tempo de unir os bons. Tenho trabalhado nesse sentido. Tudo aquilo que é para o bem, vamos unir. Lembro que Tiradentes disse: se todos quisermos, podemos fazer deste país uma grande nação. É nesse sentido que eu acho muito oportuna a fala do Sebastião, trazendo o Washington. Só que o Washington vai voltar, porque quando eu for fazer a apresentação, eu exijo a presença dele para essa complementação. Está historiada a coisa, e bem clara, e agradeço a Rose pela intervenção, mas está tudo muito bem. Estamos todos caminhando no mesmo sentido, somos soldados da mesma bandeira e da mesma trincheira, a bandeira do bem, da honra, da ética, da bênção. Muito obrigado. Obrigado, JB, pela sua intervenção. Eu queria ouvir agora as ponderações do Ferreirinha. Só tem que abrir o microfone, daqui eu não estou conseguindo abrir. Ok, tá me ouvindo? Agora sim. Deixa eu fazer uma ressalva. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando desse evento, para mim é muito gratificante, e dizer que tanto o JB como o Sebastião, eu tive o privilégio de introduzi-los tanto na Dar Vida como na Getro. O JB com um tempo maior e o Sebastião um pouco mais recente. Mas o Sebastião foi um pouco mais ágil com relação a isso. Essa semana ele me procurou e falou: Ferreira, eu gostaria de falarmos alguma coisa a nível de consciência ambiental, e eu estou negociando com a Getro sobre isso. Eu não sabia da situação do JB, ele não me havia ainda participado com relação a isso. Porque se o JB tivesse me avisado anteriormente, eu teria dito: bom, nós já temos um projeto já em andamento com o Sebastião. Ou quando o Sebastião tivesse me procurado, eu tivesse sabido com relação ao JB, eu já teria dito: nós já temos um projeto em andamento com o JB. Mas o importante é isso. E só fazer uma ressalva com relação à Urbano Bio, que é a empresa que vai comercializar o adubo depois dele transformado de resíduo orgânico para adubo, que o Washington também faz parte da empresa. O Washington, ele é presidente da Dar Vida, presidente da Levante, e também faz parte da nossa diretoria da Urbano Bio. E o JB nós convidamos para fazer essa parte de divulgação, né? Como no caso o Sebastião. Okay? Está bem esclarecido, então, que nós somos, tanto JB como Washington, como Sebastião, como Ferreirinha, todos farinha do mesmo saco. Ok? E todos nós estamos ligados. Aliás, só falta o Washington a ser ligado a Getro. E hoje nós conversamos sobre isso. Ele vai ser, brevemente, vai ser getriano também. Porque esse projeto vai bem a calhar nesse aspecto. Ok? Então, essa é a minha ponderação. Eu quero agradecer ao JB. O JB é o meu amigo há muito tempo. É um homem que eu aprendi a admirar. O Sebastião também é alguém que nasceu com força no nosso coração, quando nós nos conhecemos. Estivemos juntos num evento na Câmara de Comércio Brasil-China, e lá nós nos conhecemos, desenvolvemos uma relação de amizade muito boa. E o Washington, que é meu amigo particular já há muitos anos, ele só inverteu o papel, ele disse que eu sou o mentor dele. Na realidade, ele é o meu mentor, porque quem tem a formação acadêmica é o Washington, né? E eu fico feliz em carregar a pasta dele, né? Um dia ainda vou carregar a pasta do Sebastião e do JB também, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação. Deixa eu só dizer uma coisa. Pastor não quer dizer que carrega a pasta, não. É aquele ovelhas, né? Pelo que eu entendo. Ok, muito obrigado, pastor Ferreirinha, pela belíssima intervenção.
Eu só queria lembrar... Eu quero aproveitar, João, permitindo só, eu quero aproveitar e deixar também o meu abraço ao meu querido amigo e companheiro, que é o Dr. Teras, uma pessoa que tem um espaço muito grande no nosso coração. Eu tenho uma admiração por ele e nós temos estado juntos em algumas situações que Deus tem nos permitido, e também ao Renato, né? O Renato, que é um parceirão também de muito tempo, e é uma alegria muito grande. Eu queria fazer menção. E alguns irmãos que estão também estão participando, alguns pastores que eu convidei, o pastor França, que está lá em São Caetano, enfim, as pessoas que estão fazendo parte desse momento tão especial. Um abraço a todos, viu? Ok. Teras? Boa noite. Eu tô... Abrindo o microfone, Teras. Só um instante, Marcelo. Só um instante, Marcelo, por favor. Vamos manter aqui a sequência. Por favor. Só para quebrar um pouquinho esse momento, um leve estresse que nós tivemos. Você sabe, João, sabe, JB, que quando o Papa veio no Brasil, eu conto essa história para todo mundo, né? O Papa veio no Brasil, que o pastor Ferreira é a pessoa mais conhecida do Brasil, né? Assim, aonde ele vai, ô Ferreirinha, você está andando na rua, ô Ferreirinha, é uma coisa impressionante. E quando o Papa veio no Brasil, eu fui com o Ferreirinha, nós fomos conversar com o Papa, e estava eu, o Ferreirinha e mais uma pessoa, e daqui a pouco o Ferreirinha sumiu. Aí, cadê o pastor Ferreira? Cadê o pastor Ferreira? Aí, daqui a pouco, eu olho lá na frente o Ferreirinha conversando com o Papa. Aí, eu dou um toquezinho na pessoa que está do nosso lado e eu falo assim, poxa vida, viu? Você sabe quem é aquele lá na frente? Aí, a pessoa olhou assim e falou, olha, o de branco eu não sei, mas o do lado é o Ferreirinha. Muito bom, Tera. Muito bom. O Nuno tinha pedido a palavra, tinha levantado a mão. Nuno, por favor, o mais sucinto que você der para a gente encerrar. Ok. Obrigado. Obrigado a todos. A minha questão é, eu sou o Nuno, eu sou angolano, mas neste momento estou aqui em Portugal. A questão é como trazer esse projeto, essa solução para a África, para Angola. Já existe alguma perspectiva, Dr. Washington e Dr. Sebastião, alguma perspectiva de expansão internacional desse projeto? Esta é a minha questão. Obrigado. Nuno, eu acredito o seguinte, existe toda a possibilidade de levarmos isso para o mundo. Eu tive em Angola, eu tive em Moçambique, eu tive em Quênia, eu tive na Tanzânia, né? E sei qual é a carência daqueles locais e como caberia muito essa tecnologia. O que nós podemos fazer depois, fora desse ambiente aqui de discussão, é estarmos conversando, desenhando em 10 mãos, em 20 mãos, uma forma de estarmos levando isso até Angola. Teremos o maior prazer de estarmos estudando uma forma disto acontecer. Como eu disse mesmo, é possível? Sim, tudo é possível.